Vamos lá, bom dia para todos. Vamos dar continuidade aqui ao conteúdo, tá? Sobre ainda a estrutura da tabela. Hoje eu vou trabalhar um pouquinho sobre alguns exemplos para a gente poder fixar realmente. E aí vou tentar fazer resolução de algumas questões. Vou espelhar o livro aqui no computador para a gente tentar resolver algumas questões relacionadas a isso daí, tá? Sobre a estrutura, sobre como localizar os elementos, né? A quantidade de elétrons na camada de valência, tudo que a gente trabalhou nas aulas passadas. Eu vou iniciar aqui nesse slide, nessa partezinha aqui, para a gente poder recapitular alguma coisa do que ficou da aula passada e poder passar aqui algumas questões para a gente poder fixar, né? Mais uma questão de fixação. Tudo bem? Então, qualquer questionamento vocês podem acionar aí, tá? Que eu vou verificar aqui, eu vou analisar o que você perguntou e eu posso responder posteriormente. Então aqui a gente viu que os metais, aliás, que os elementos químicos eles são divididos entre metais e ametais. Falei até para você na aula passada que essa expressão semimetais não existe mais, tá? Vou ter que modificar esse meu slide aqui, tirar essa informaçãozinha aqui de semimetais, que ela não existe mais, então a gente só vai condicionar aí entre metais e ametais. Tá? Então você pode classificar os elementos dessa maneira. Ou eles são metais, ou eles são ametais, tá? Nós vimos aí que eles estão todos dispostos entre períodos e famílias. Vou lembrar para vocês que os períodos são todos esses daqui na horizontal, tá? Inclusive esse daqui de baixo. Esse de baixo, eles se enquadram justamente aqui nessa posição, né? Nesses dois quadradinhos aqui, ó. São justamente os elementos de transição, os latanídeos e os actinídeos. Então aqui são os períodos, que são 7 períodos, tá? Não esqueçam disso. São 7 períodos. E aqui, na horizontal, nós temos aí as famílias, no caso, famílias ou grupos, que são 18, tá? Nós vimos que algumas são classificadas em representativos, só para a gente fazer o resumo do que eu falei nas aulas passadas. Os representativos, deixa eu ver se a possibilidade de cor aqui. Os representativos, eles são todos esses daqui que eu vou pintar de preto. São todos esses aqui, ó, que estão circulados de preto. E os de transição? Os de transição, esses que eu vou circular de verde, que é justamente quem está aqui no meio. Ó. Não ficou verdão, mas tudo bem. Esses do meio aqui, ó, são os de transição, que nós podemos chamar de transição externa, que são os que terminam em D, né? E nós temos esses daqui que são de transição interna, e todos esses na sua configuração eletrônica vão terminar em F. Foi basicamente isso que nós falamos, né? Nós falamos sobre as terminações, os períodos, as famílias ou grupos, nomes específicos para alguns das famílias dos representativos, né? Então aqui se termina, todos esses daqui vão terminar em S, todos esses daqui vão terminar em SP. Lembrando que quando eu estou falando de SP, né, nós vamos ter que lembrar a quantidade de elétrons que cada um suporta. No caso, o F são 2 elétrons, o P são 6 elétrons, então eu já sei que são 10, tá? Só para a gente fazer aquele parâmetrozinho do passado. E o F é 14, que é justamente o que eu preciso para fazer a configuração eletrônica desse tipo de elementos. Tudo bem? Então, mais ou menos o resumo do que nós vimos, né? Então, esses elementos aqui na tabela periódica, eles são classificados dessa maneira. Pela sua característica natural, por ser metais ou ametais, lembrando que não existe mais essa expressão semimetais, e pela questão aí de serem representativos ou de transição. Então, para poder definir eles aí, quem é representativo de transição, eu preciso da configuração eletrônica. Nós sabemos que eu posso configurar de algumas maneiras, por camadas, é justamente a teoria de Bohr. Camadas estão aqui, ó, tá, ó. Estão aqui nos períodos. Então, posso chamar de períodos ou camadas. Tá, ó. Vou ver se eu consigo escrever rápido agora, que estou começando a me acostumar com esse sistema. Então, períodos ou camadas. Lembrando a vocês que se são 7 períodos, são 7 camadas. Então, quais são as camadas? K, L, M, N, O, P, Q.
Camada K é a primeira, camada L é a segunda, camada M, né? N, O, P, Q. São as 7 camadas, representando aí os 7 períodos ou 7 níveis, tá? E nós vamos ver isso daí mais à frente. Basicamente foi o que eu falei nas últimas aulas, o resumo que eu falei das últimas aulas, tá? Agora eu vou apagar isso daqui tudo para a gente poder continuar aqui o desenvolvimento. Então, quando a gente fala disso daí, dos metais e semimetais ou ametais, lembrando, vou riscar de novo aqui, para a gente notar que isso daqui não existe mais. Tá? Vou colocar essa nuvenzinha aqui, ó. Isso aqui não existe mais, daqui é obsoleto, ultrapassado. Essa expressão de semimetais não existe mais. Já até falei para vocês, é porque eles têm característica muito parecida com os metais e tem característica dos ametais. Só que hoje nós não podemos mais fazer essa classificação. Aí o PAC definiu de metais ou ametais, tá? Esse ametais é não metais, então você pode encontrar essa expressão ainda não metais. Não vai ter prejuízo nenhum em relação a isso daí. Então veja que todos esses daqui são os metais. Então 90% dos elementos, 90% dos elementos da tabela periódica são metálicos, né? Os 10% que sobram são aqui considerados os ametais. Inclusive, se você for ver, o hidrogênio também é um ametal, tá? Não se engane, porque o hidrogênio fica bem aqui, ó, em cima dos metais alcalinos, que ele é um metal, tá? O hidrogênio é metal, o hidrogênio é gás. Não se esqueçam disso. O hidrogênio ele só está ali porque não tem família e ele vai se estabilizar com apenas um elétron, assim como os elementos da família dos metais alcalinos. Todos eles, na sua camada de valência, possuem apenas um elétron. Por isso que o hidrogênio está enquadrado ali naquela posição. Não é que ele faça parte da família. Então, se eu pedisse para que vocês dissessem para mim quais são os elementos que fazem parte da família dos metais alcalinos, tem gente que começa dizendo hidrogênio. É errado. O hidrogênio não faz parte daquela família. Você tem que começar com o lítio, que é com o lítio que inicia. Tá? Então, muito cuidado com essa informação, porque ela pode definir uma questão. Tá? Você pode acertar uma questão ou errar pelo fato de você estar considerando o hidrogênio como sendo um metal. Lembre-se sempre que o hidrogênio é um gás, tá? E não faz parte da família dos metais. Então ele vai se enquadrar nos ametais. Tudo bem? Então nós temos aqui 90% são metais e os 10% que sobram são os ametais. Inclusive aqui os gases nobres, que nós conhecemos como hélio, neônio, argônio, criptônio, xenônio, enfim. Tá? Nós temos aí esses elementos como sendo enquadrados aí nos ametais. Tudo bem? Só apagando aqui para a gente começar a fazer um pequeno teste. Vamos analisar essa questãozinha aqui, ó. Todo mundo atento aí à questão. Vamos lá. Um átomo apresenta normalmente 2 elétrons. Vamos começar a interpretar as questões, gente. Isso é fundamental, tá? Você tem que começar a saber fazer interpretação de questões químicas. Então, está dizendo que tem 2 elétrons na primeira camada. Então, a primeira camada qual é? K. Acabei de mostrar para vocês aí. Camada K. Lembre-se, são 7 camadas. Então, K, L, M, N, O, P, Q. São 7 camadas. Tá? Então, 2 elétrons na camada K, 8 elétrons. Está aqui dizendo, 8 elétrons na segunda camada. Então, KL, não é isso? Então, vem aqui a camada L. 18 elétrons na terceira camada, que é a M. E 7 elétrons na quarta camada, que é a N. Ele quer saber aí na questão, se a gente sabe a família ou grupo, tá? Não esquece, família ou grupo. E o período. Vamos relembrar o que é família? Como é que eu identifico a família na tabela? A família ela está na vertical, tá? Família ou grupo está na vertical. São as colunas. E o período, professor? Períodos ou níveis ou camadas estão na horizontal, estão no horizonte. Tudo bem? Família, vertical. Período, horizontal. São quantos períodos? São 7. São quantas famílias? 18. Não esquece. 7 períodos, 18 famílias. Então vamos ao que a questão pede. Ele quer a família, ele quer o período e que se encontra esse elemento que nós não sabemos, né? Respectivamente. Então eu começo com a família, depois eu vou relacionar o período. Então se é por camada,
ele fez a distribuição por camada, que nós temos duas maneiras de fazer essa distribuição. Aqui são a quantidade de elétrons, tá? Ó, se você pega e soma tudo isso daqui, 2 mais 8 mais 18 mais 7, você sabe definir o número atômico desse elemento, tá? Ó, se caso você tem uma tabela na prova, você soma isso daqui, ó, aí você vai conseguir dizer que elemento é. Por exemplo, se da tua soma desse 11, né, ó, a quantidade de elétrons, desse 11, aí você ia lá na tabela, olharia para a tabela e ia encontrar um elemento que tem o número atômico 11. Até aí ficaria fácil. Mas se porventura não te fornecesse a tabela, né, então eu precisaria utilizar o artifício de fazer a distribuição eletrônica. Nesse caso específico, nessa questão especificamente, ele fez a distribuição eletrônica por camada. Então, na camada K, ele fez assim. Camada K foi o primeiro nível. Ficou uma coisa estranha, não foi? Deixa eu melhorar isso daqui. No primeiro nível, na camada K eu tenho quantos elétrons? Eu tenho 2 elétrons. Camada K, eu tenho 2 elétrons, que está dizendo ali. Pronto, distribuí os 2 elétrons que tem na camada K, no primeiro nível. Na camada L, eu tenho quantos elétrons? Tenho 18. Aliás, 8, perdão. Na camada M, eu vou ter 18. Aqui tudo é a quantidade de elétrons que cada um vai ter por camada. Tá? 18. E na camada N, onde eu terminei, nós vamos ter 7 elétrons. Se você for analisar tudo que eu falei para vocês até hoje, até agora, a gente vai encontrar período e família desses elementos sempre na última camada. Sempre onde eu fiz a distribuição. Mesmo que eu esteja fazendo a distribuição por camada, eu sempre vou encontrar a definição da família, no caso grupo, e o período do elemento sempre no final. Eu vou encontrar aqui, ó. Aqui, gente, é o que eu chamo de camada de valência. Vou chamar de CV, tá? Camada de valência. Então, na camada de valência, eu tenho quantos elétrons? Tenho 7. Ora, se eu tenho 7, eu já falei isso para vocês na aula passada, a quantidade de elétrons vai me dizer a família. Então, se são 7 elétrons, e se você for recordar o que eu falei, nos períodos, né, os 7 períodos, inclusive 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, nós temos lá a contagem das famílias que está em números arábicos, de 1 a 18. Então, antigamente, inclusive eu falei que a gente representava por algarismos romanos e definia os representativos como letra A e os de transição como letra B. Isso eu falei para vocês, aulas passadas. Hoje não, hoje aí o PAC manda fazer o seguinte, ordenar, né, as famílias de 1 a 18, né, da família 1 à família 18, do grupo 1 ao grupo 18. Nesse caso aí, como são 7 elétrons, está indicando para a gente aqui que nós estamos falando dos elementos, de um elemento especificamente, da família 17. Tá? Da família 17. Que é a família 17, se você for ignorar bem que esse 1, vai me mostrar bem que, deixa eu só mudar de cor para justamente eu mostrar essa dica para vocês. Se você ignorar bem que esse 1 do 17, era como eu e seus pais tínhamos aprendido algum tempo atrás. Nós aprendimos que a família 7, que é o que nós chamamos de família dos halogênios, né? Tem um nomezinho específico, que são os halogênios. Então, na verdade, esse 7 do 17 está indicando para mim a família e a quantidade de elétrons que ele tem. Então, os halogênios, todos eles, sem exceção, todos eles possuem 7 elétrons na camada de valência. Então, nesse caso aí, é um O, né? Nesse caso aí, vou só abreviar mesmo, porque a escrita não está legal. Nesse caso aí, especificamente, eu já descobri a família. Esse elemento em questão, ele é da família 17. Então, se ele é da família 17, ele tem 7 elétrons na camada de valência. Se tem 7 elétrons na camada de valência, eu consigo classificar esse elemento dessa maneira. E agora eu quero saber qual o período que ele se encontra. Vamos contar? Aqui não é o primeiro período? Da primeira camada? É o primeiro período, né?
Primeira camada, primeiro período. Aqui vai ser a segunda camada, segundo período. Obviamente que aqui é a terceira camada, terceiro período. E onde foi que eu parei de fazer a distribuição? Não foi na camada N? Então a camada N vai ser que período? Vai ser o quarto, né não? Vai ser o quarto período. Então eu já sei a família e já sei o período que esse elemento se encontra, tá? Então esse elemento aqui é um halogênio do quarto período. E aí a gente vai ter esse gabarito na letra C, tá? Temos o gabarito aqui na letra C. Mas vamos conferir. Deixa eu apagar tudo aqui para que fique visível para vocês. Então veja, distribuiu, né, o que a questão mostrou para a gente. Então, pela quantidade de elétrons aqui, nós vimos que são 7 elétrons de valência, então, consequentemente, faz parte de um halogênio, né? E que esse N corresponde ao quarto período, então ficou mais fácil. A quarta camada de elétrons, quarto período, não é isso? E aí a gente tem um gabarito, como eu falei para vocês, na letra C. O senhor tem outra maneira de fazer? Tem. Você pode somar todo mundo aqui, né? Ver a quantidade de elétrons que tem e distribui fazendo aquela que nós chamamos de configuração eletrônica energética. Não sei se o dos Anjos falou para todos isso daí ou para os alunos que estão ingressando na escola esse ano. Não sei se vocês conseguiram verificar a configuração energética. Eu creio que talvez só por camada, mas a configuração energética é aquela que a gente começa. Vou tentar fazer aqui porque a minha escrita não fica legal. Né? Eu tenho aqui um S2, eu começo aqui, né? 2S, 2P. Vou colocar sem colocar os valores em cima, só para a gente ter aqui um parâmetro. Aí fica aqui 3S, 3P, 3D. Não sei se vocês estão lembrando disso, né? Que é o chamado sem pão da fome, né? Então, 4S, 4P, 4D e o 4F. Vou colocar até o 4F, tem muito mais, tá? E aí, como é que seria essa distribuição, professor, que você está falando? Seria assim, eu faço aqui uma espécie de zigue-zague, começa aqui no S2. Aí eu vou voltar para cá, ó. 2S2. Aí vem 2P6, 3S2. E vou distribuindo até chegar a quantidade de elétrons correspondente ao que a questão me dá. Então, vou distribuindo até chegar a essa quantidade de elétrons, fazendo esse movimento de zigue-zague. Tá? Isso daqui é o que nós chamamos de configuração eletrônica energética. Tá, ok? Essa daqui da resolução é por camada. Então, você viu que eu usei as 4 camadas para poder definir o período e a família que se encontra esse elemento. Alguma pergunta, gente? Ficou entendida essa minha explicação? Alguém ficou com alguma dúvida em relação a isso daí? Bora lá, se tiver dúvida, a hora é essa. Tá ok? Vamos Professor, seguir. não entendi. Você não entendeu a distribuição ou a resolução? Tudo. Tá. Vou aproveitar que já está tudo aqui na imagem. Veja bem. Ele deu o quê? 2 elétrons, não foi na camada K? Aqui, ó, primeira camada. Tá aí, tudo bem? Você está vendo que na primeira camada tem 2 elétrons, certo? Bem que está dizendo. Certo. Na segunda camada tem 8 elétrons, tá aqui, ó. Na terceira camada, 18 elétrons e na quarta camada, 7 elétrons. Onde é que eu vejo a família e o período? É na quarta camada, é onde eu parei. Eu vou parar aqui, ó. Então aqui é que eu vou dizer o período e a família do elemento. Então, como tem 7 elétrons, se tivesse 3 elétrons, aí eu saberia também. Se tivesse 5, também sei. Porque, ó, se eu voltar bem aqui para a tabela, deixa eu voltar para a tabela bem aqui. Deixa eu voltar para a tabela bem aqui. Pronto. Tem aqui tabela, então eu vou colocar aqui as famílias, ó. Família 1, 2, que são representativas. Depois pulo bem para cá, ó. 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9, outra 9 ridículo, 10, 11. Eu tô botando tudo em arábico, tá? Aqui 12, já pula pro 13. Bem aqui antigamente, ó, aqui lembra que são de transição, não é? Ó? Todos esses daqui seriam B, hoje já não são mais. Esses daqui seriam A e esses daqui também. Então aqui ficaria 1A, 2A. E pulava aqui, ó, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A e 0, são os gases nobres. Não existe mais isso. Então, ó, 12, vem para cá, ó. 13, 14, 15, 16, ó, 17 é bem aqui, ó, que é o que nós vimos. E termina com a família 18, que são os gases nobres. Só resumir, tá? Então veja, todo mundo dessa família, ele tem quantos elétrons na camada de valência? 1. Então eu sei que qualquer elemento que termina com um elétron, ele faz parte dessa família, tá? Com exceção, como eu falei no início, do hidrogênio. O hidrogênio não é metal alcalino, tá? Ele só está ali porque ele possui um elétron, mas ele não faz parte daquela família. Então, todo mundo que termina aqui, nessa família 2, ele tem quantos elétrons? 2. Tem 2 elétrons na camada de valência. Então, se eu tivesse feito a distribuição, eu terminei lá na camada N com 2, né? Terminei na camada N com 2, então é de que família? Da família 2. E tem um nomezinho específico, qual é? Metais alcalinos terrosos. Todo mundo que termina aqui, ó, na família 13, aí eu vou botar bem aqui um tracinho no meio, para que você olhe sempre para cá, ó. Olhe sempre para o 3. O 3 aqui, ó, está indicando quantos elétrons essa família tem na camada de valência. São 3 elétrons. Então, são 3 elétrons aqui. Olha para cá para o 17, que é a nossa questão. Quantos elétrons tem na camada de valência aqui? Me diga aí, quantos elétrons tem na camada de valência? Oi? 7. Isso, são 7. Então, se são 7 elétrons, lá na questão, na camada N, né? Ele diz isso, né? Na camada N, que é justamente a quarta camada, que você conta. K, L, M, N, a quarta camada. É como se eu estivesse dizendo aqui, ó. Camada 1, camada 2, camada 3 e camada 4. Então, esse querido aí, que nós fizemos a distribuição, aí você vem aqui, ó, na camada, ó. Camada 4 tá aqui, né? Ó. Então, você vem aqui, ó, na horizontal. Você vai lá para a família 17 e você vai ver que elemento é esse. Esse elemento é o bromo. Porque ele se encontra no quarto período, que é justamente o que nós vimos de camada N. Quarto período, que é na camada N. E ele está na família 17, porque nós vimos que lá na camada N, nós paramos com quantos elétrons? Com 7. Então, se eu perguntar bem aqui para você, na família 14, se eu pergunto para você bem aqui na família 14, quantos elétrons tem na camada de valência? Você sabe me dizer? Você vai saber me dizer, não vai? 4. Isso! 4. Lá na família 13, 3. Né? Ó, isso eu estou falando para os representativos, tá? Quando eu chego para cá, é outro departamento. E isso daqui eu não quero que você se atente agora. Eu quero que você entenda o que eu falei aqui, tá? Então, eu consigo definir a quantidade de elétrons dele, vou definir a família dessa maneira. Então, se você viu, você distribuiu e ficou com 4 elétrons no final, você sabe qual é a família. Qual é a família? 14. Se você distribuiu e ficou com 7 elétrons no final, você sabe qual é a família, qual vai ser ela, a família 17. Então, é dessa maneira que eu consigo fazer a classificação. Quanto ao período, como ele colocou em camada, eu vou contar as camadas. 1, 2, 3, 4. Camada N. Então, está no quarto período da família 17. Quarto período da família 17.
pela quantidade de elétrons que eu tenho aqui. Deu para entender agora o que eu falei? Ficou um pouquinho mais claro? Deu, entendi. Todo mundo, gente, entendeu isso que eu falei? Então eu vou prosseguir, tá ok? Perdão, pessoal. Vou tomar uma águazinha que a garganta não tá legal não. Vou voltar lá para aquela questão, tá? Apagando ela aqui também para não. Pronto, então a gente viu que com a camada, a distribuição da camada, eu parei aqui nessa camada, que foi a última, nesse caso aqui. Se tem 7 elétrons, eu já sei que está em que família? Na família dos halogênios, que é a família 17. Tá, ó. Aqui é a família 17 hoje. Família 17. Aí você sempre olha para o final, ó. 7 elétrons, né? Se fosse 15, olha para o final, 5 elétrons. Eu já sei qual é a família. Se fosse 14, olha para o final, 4 elétrons. Não precisa você somar, não. Porque tem gente que acha que você tem que somar isso daí para poder dizer quantos elétrons tem na camada de valência. Não. Você só olha para o último número, tá? Aí o PAC complicou realmente. Antigamente era mais fácil. Porque se pulava lá do 2, pulava do 2 e ia para o 3. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ficava mais fácil. Hoje, infelizmente, tem um pouquinho dessa complicação de interpretação. Então, você precisa estar muito ligado nisso daí. Então, eu estou aqui no quarto período da família 17. Quarto período na família 17. Lembra, gente? Período é a mesma quantidade de camadas. Então, se você tem 7 períodos, você tem 7 camadas. E quais são as camadas? K, L, M, N, O, P, Q. Não esquece disso. Não esquece disso para não perder questões. Tudo bem? Então é o gabarito da letra C, como nós vimos. Né? Vou apagar aqui e vou prosseguir para a gente ver mais alguns exemplos. Esse daqui nem tanto, deixa eu passar aqui. Esse daqui fala de elemento de transição, eu não quero muito trabalhar isso agora. Tá? Mas vamos para essa daqui, ó, ainda relacionando as famílias. Veja aí, ó, os elementos 1, 2 e 3 têm as seguintes configurações eletrônicas em suas camadas de valência. Veja, aqui é a chamada configuração eletrônica, sem camadas. A configuração eletrônica, a configuração eletrônica aí perdão, gente, para a configuração de energia, aquela que eu fiz lá, desenho de vermelho, né, que vai e vem, que ela é isso daqui, ó, na outra questão, vou só passar bem que, na outra questão ela mostra para mim a configuração, essa daqui, ó. Aquilo que eu tinha feito de vermelho é isso daqui. E vou dar um exemplo aqui para vocês. Eu digo, por exemplo, que eu tenho sódio. Quero distribuir os 11 elétrons do sódio. Ah, professor, onde é que você sabe que é 11 elétrons? É o número atômico. Lembra que a gente trabalhou o número atômico, o número de massa, né? Quantidade de nêutrons, se ele é um isótopo, se é um isóbaro, não é isso? Nós trabalhamos isso daí. Então, como é que eu distribuo energeticamente, professor, esses 11 elétrons do sódio? É que é o sódio, é o Na. Como é que eu distribuo? Eu vou olhar essa tabelinha daqui de baixo. O senhor tem que saber essa tabela, o ideal é que você saiba, tá? Mas eu gosto de fornecer essa informação. Até eu mesmo, quando vou fazer distribuições eletrônicas, eu costumo escrever. Eu escrevo do ladinho da prova, né? Para eu poder fazer a configuração correta. Por quê, professor? Porque você tem que você tem que fazer uma sequência. Você não pode aleatoriamente fazer essa configuração. Lembrando a vocês que nós temos esses 4 subníveis. Se eu tenho 7 camadas, eu tenho 4 subníveis. Quais são? S, P, D, F. Não é? Que muitos viram um dos anjos dessa maneira, que é o chamado, eu gosto de dizer que é o sem pão da fome. S, P, D, F. Sem pão da fome. Tá? Então, cada um desses subníveis tem uma quantidade de elétrons. Ó, S, P, D e o F. Cada um tem a quantidade de elétrons que suporta. Quantidade total de elétrons. Pode suportar menos, nunca mais. Então, veja. Peixes, pode ser. 2, 6, né, ó. 10. O D suporta 10 elétrons. E o F, 14.
No F vai dar 14, né? Ó. Então, veja. Subnível E suporta 2. Pode suportar 3? Não. Só suporta 2. Pode suportar 1? Sim, é metade. Então, tranquilo. O P6 pode suportar 7? Não. Até 6. Pode ficar com 5? Pode. Normal. Não pode ultrapassar esse valor. Do mesmo jeito aqui, ó. Pode suportar 11? Não. Mais 9? Sim. Não ultrapassou o valor. E aqui do mesmo jeito. Professor, essa aula está sendo gravada? Sim. Está sendo gravada. Quando eu terminar, eu vou transformar ela e vou mandar para a Mônica, tá? Não era peixes. Mas tudo bem, sem problema. Tudo bem. É o sem pão da fome, ó. Sem pão da fome, né? Tem gente que é sopa de feijão. Tem professor que ensina de qualquer maneira, tá? Sopa de feijão, enfim. Tem um aluno que diz que é sem pastel da fome, porque ele é muito viciado em pastel. Então ele consegue decorar de alguma maneira, né? Inventando artifícios para poder aprender isso daqui mesmo, tá? Então veja. Eu tenho que seguir isso daqui, gente. Eu inicio assim, ó. 1S2. Eu vou voltar aqui, ó. 2S2. Lembra que eu não coloquei os valores lá em cima. Aí vou voltar, ó, pro 2P6, ó. 2P6. E vou terminar especificamente no sódio aqui, ó. No 3S2. Vamos ver? Vamos ver como é que ficaria? Só pra gente ter o parâmetro de voltar para aquela questão. Ó. Vai demorar um pouquinho, porque eu ainda não me acostumei a escrever aqui no computador. Eu tenho que comprar uma caneta mesmo. Então, 1S2. 2S2. 2P6. Se você for ver, ó, eu fiz esse zigue-zague aqui, ó. Tô parando aqui só para explicar. Eu comecei, ó. 1S2 tá aqui, ó. Eu vou voltar, ó. 2S2 tá aqui, ó. E retorno, ó. 2P6. Então, se eu for somar tudo aqui, ó. 6 mais 2, 8, não é? Mais 2, 10. Eu já tenho 10 elétrons. Mas o sódio tem quantos? Tem 11. Então tá faltando mais alguém. Aí eu vou para cá. Eu não parei no 2P6. Aí venho para cá. Ó, por 3S2. 3S2. Pronto, ó. Aliás, é 3S1, né? Porque são 11 elétrons. Não pode esquecer disso, não. Eu já ia cair no conto do vigário. Eu tenho que lembrar da quantidade de elétrons. Então aqui não é 2, não, tá? Aqui é 1. Ok? Porque são 11 elétrons. Então, ó, aqui vai ser 1 elétron. Para fechar os 11. Então, veja, ó. Eu não parei aqui. Posso até botar um ponto final bem aqui. Não parei aí. Se você for ver, eu tenho 3 camadas. Veja aqui, ó. Eu tenho a camada 1, que eu vejo bem aqui, tá vendo? Ó, 1. Eu tenho a camada 2, que eu tô vendo bem aqui na frente, ó. Que é justamente camada ou período. E tenho aqui a 3. Onde eu parei, que agora eu vou voltar pro vermelho. Onde eu parei aqui. Parei bem aqui, não foi? É a minha camada de valência. É onde eu parei. Então, na minha camada de valência, que é o meu CV, eu posso dizer o quê, gente? Eu posso dizer o período, né, ó, na camada de valência, e posso dizer a família. Vou fazer a pergunta que não quer calar. Qual o período do sódio aí, gente? Olhe para mim na camada de valência. Qual o período do sódio? Olha direitinho, me diga. Qual o período do sódio aí? Primeiro, segundo, terceiro, qual é o período? Bora lá, me ajudem. Me ajudem para eu poder ajudar vocês. Qual o período aí do sódio? Olha aqui, ó. Olha para cá. Olha tudo aqui, ó. Ele vai ser o... Alguém disse terceiro, foi? Justamente, ele vai ser o terceiro período. Mas como é que eu vejo isso, professor? Olha o 3 ali, criança. Olha o 3 aqui, ó. Esse 3 aqui é o N, né? A camada. É aquele Nzinho. Então, aqui é o período. Aqui vai ser o período, tá? Aqui, na quantidade de elétrons, é a família. Então, qual é a família desse elemento, gente? Qual é a família?
Alguém me ajude aí? Qual é a família? Família 1, né? Então, se é da família 1, é um metal alcalino, não é isso? Metal. Oxente, o negócio aqui, quando a gente bate, ele risca tudo aqui. Ô, rapaz, parece que estou aprendendo a escrever. Então, na família 1 aí, ó, pela quantidade de elétrons, é um metal alcalino, não é? Metal alcalino que eu vejo aqui, ó. Eu vejo tudo aqui, gente. Tudo aqui na camada de valência. E eu posso fazer a distribuição como eu mostrei para vocês aqui. Tudo bem? Deu para entender isso daí? Deixa eu só apagar logo tudo, porque eu vou voltar lá para frente. Aliás, lá para trás, para frente não. Vou voltar aqui, ó, para onde eu estava. Porque essas questões de fixação é muito boa para isso. Então vamos lá. Os elementos 1, 2 e 3 têm as seguintes configurações eletrônicas. Daqui é como se fosse o final já, que são as camadas de valência, tá vendo? Tá vendo que tem umas reticências aqui, ó, mas são as camadas de valência, onde eu terminei de fazer a distribuição. Então vamos ao desenvolvimento da questão. Então nós temos aí as três distribuições. Vou apagar ali. Temos as três distribuições. E agora vamos desenvolver a questão. Olhando para cá, olhando aqui para a primeira. Quantos elétrons eu tenho na camada de valência? Valendo um pontinho de qualitativo. Quantos elétrons eu tenho aqui na camada de valência? Elétrons, tá? Quantos elétrons eu tenho? Alguém? Vamos lá, gente. Não tenha medo de errar, não. Vamos lá. Errar não é feio, tá? O feio é permanecer no erro. 3. Não. Não são 3 elétrons, não. 5. 5 elétrons. Por que, professor? É 2 mais 3. É 2 mais 3. Então são 5 elétrons. Então qual é a família aqui, gente? Qual é? Se eu tenho 5 elétrons. Qual é a família? Hoje, na família hoje, a família 15, né? Que é justamente, tem um nomezinho específico para ela. Que é justamente a família do nitrogênio, ou grupo do nitrogênio. E qual é o período aqui? Qual é o período? Qual é o período aqui nessa camada de valência? Primeiro, segundo, terceiro, qual é o período aí? Vamos lá, me ajudem. Oi? Não, então, eu 3, acho né? É o terceiro período, o Gabriel tá falando bem aí, ó. É o terceiro, ó, aqui, ó. Olha o 3 na frente, ó. Se olha o período sempre aqui, gente, ó. Na frente dos subníveis, ó. Subnível S e do subnível P. Então, o 3 está indicando isso pra gente, ó. E eu só vejo isso na camada de valência. Eu só vejo a família, eu só vejo o período na camada de valência. Não esqueça disso. Então, eu já sei que bem aqui, ó, tá no quarto período, tá vendo, ó? Quarto período. E esse aqui está no terceiro, ó. Tá sempre à frente, ó. Sempre à frente dos subníveis. No caso, subníveis S, P, D, F. Tá? Então, sempre à frente dos subníveis, e isso, volta a frisar, na camada de valência. No finalzinho da distribuição. Quando você terminou de distribuir a quantidade de elétrons desse elemento. Então, você vai ver o período e a família lá. Ok? Então, aqui nós temos esse elemento que é da família 5. Esse outro, somando aqui, ó, 2 mais 5 vai dar 7. Então, é um halogênio. E esse só tem 2 elétrons, então é da família 2, que é conhecido por metais alcalinos terrosos. Outra dica. Aprendam esses nomes específicos dos representativos. São chamados nomes especiais. Você tem que saber que na família 1, todos são chamados de metais alcalinos. Na família 2, metais alcalinos terrosos. Na 3, família do boro, lá para o 13. Vou pular para o 13, tá? Ó, saí do 2 vou para o 13, que eu pulei lá para o representativo. Na família 13, do boro, família do boro. Na família 14, do carbono. Na família 15, do nitrogênio. Se você for ver, é o nome do primeiro elemento da família, né? Então, lá no 13, boro. Lá no 14, carbono. Lá no 15, nitrogênio. Aí já vou para o 16 e já tem um nomezinho específico, que é o chamado calcogênios, tá? Então, nós temos os calcogênios na família 16. E na família 17 são os halogênios. Então, família 17, halogênios. E na família 18
são os gases nobres. Família 18, gases nobres, ok? Então vamos continuar aqui a questão. Com base nessas informações, assinale a afirmação errada. Eu quero a errada. Eu não quero a correta. Eu vou querer a que não tem, que não condiz com a verdade, a errada. Então vamos ver. Na letra A, o elemento 1 é um não metal? Não metal ou ametal, né? Lembra que eu falei isso para vocês? Não metal ou ametal. Então pergunto, o elemento 1 é um não metal? O que vocês acham? Hein? Alguém? Tá certo isso daí? Tá errado? Ele é um não metal? Bruna, ele tá correto. Eu quero a falsa, tá? Ele é um não metal. Ó, não é na família 5, né? Não são 5 elétrons? Então aqui, Bruno, ó, é a família do nitrogênio. Vamos relembrar bem aqui, vou voltar lá para aquela tabela lá do início. Lá de quando eu comecei. Lá de como eu comecei, ó. Onde é que está o nitrogênio? Está aqui, Bruno, ó. Quando eu separo aqui, não vai separar aqui todos os metais, né, ó. Aí onde é que está o nitrogênio? Ele continua onde? Nos ametais, na verdade? Tá aqui, ó. Ametais, então, tá correto o que ele falou. Entendeu isso daí? O que ele falou tá correto, tá? Ele está procurando a alternativa errada. Vou apagar aqui para na hora que eu voltar para os outros não ficar travando. Ele quer a alternativa errada. Aqui. Não, aparece agora não. Então, isso daqui está correto, ele quer o errado. O elemento 2 é um halogênio? O 2 é um halogênio? O que, é que vocês acham? É halogênio? Ah, professor, acho que é da família do carbono, né, não? Não. É um halogênio. Por quê, professor? Por quê? 2 mais 5 dá quanto? Dá 7, né, não? 2 mais 5 é 7. Isso daqui é a quantidade de elétrons que tem na camada de valência. Então, se são 7 elétrons, é da família 17. Se é da família 17, é um halogênio. Ok? Então, tá verdadeiro, ele quer errada. De novo? Não vai agora não, não quero que você mostre a resposta agora não. Então aqui também, ó, eu vou marcar os que não tem nada a ver, tá? Aqui. Aqui tá correto, ele quer errada. Aqui também, o 2 também é um halogênio. Letra C. O elemento 3 é um metal alcalino terroso? É a letra E, né, Pedro? O elemento 3, ele é um metal alcalino terroso? A gente já sabe que a letra E, mas vamos analisar todas, tá? O 3 é alcalino terroso? Sim, não é? Por quê, professor? Porque termina com 2 elétrons. Então, se termina com 2 elétrons, é da família 2. E se é da família 2, é um metal alcalino terroso. Família 2, metal alcalino terroso. Não esquece disso, tá? Família 1 é que é metal alcalino. Família 2, metal alcalino terroso. Então, também está verdadeiro. Na letra D, os elementos 1 e 3 pertencem ao terceiro período da tabela periódica. O 1 e o 3. Pertencem? Lógico. Aqui, ó. Aqui, ó. 3, tá vendo, ó? 3 aqui também, ó. 3. Então, eles pertencem ao terceiro período, né? Se eu perguntasse para vocês qual a camada desse terceiro período, vocês iam me dizer o quê? K, L, M, né? Então, se eu perdisse a camada, eles estariam na camada M, que é justamente o terceiro período, né? KLM. E, obviamente, que nós vimos que a letra E aqui vai estar errada, aqui está errada, mas que está correta para a questão, né? Os 3 elementos pertencem ao mesmo grupo da tabela periódica? Não. Esse primeiro é da família do nitrogênio, o segundo é do halogênio e o terceiro é que é um alcalino terroso, né? Então, gabarito aí, letra E.
Gabarito letra E. Gente, eu pergunto, tá sendo proveitoso o que eu tô falando? Tá? Eu decidi fazer essas questões, aproveitar essas questões, para fixar realmente, tá? Porque só jogar o conteúdo e não fixar a ideia, fica aquela coisa vaga, tá? Vocês estão conseguindo entender o que eu tô falando? Ok, eu vou prosseguindo, tá? A garganta é que não tá ajudando muito. Mas vamos lá. Olha essa distribuição eletrônica aqui, ó. A configuração eletrônica de um átomo é, ó, um S2, 2S2, 2P6, aquele que eu fiz no zigue-zague, né? A gente viu fazendo no zigue-zague. 3S2, 3P6, 4S2, 3D5. Lembra, se eu terminar em S ou P, se eu terminar em S ou P, o elemento é o quê? Representativo. Terminou em S ou P, professor, tem como o senhor separar uma aula para corrigir as atividades? Tenho. Na verdade, eu queria fazer isso hoje, mas eu recebi algumas mensagens de alguns pais de alunos, né, que os filhos estão com certa dificuldade em definir a família, o período. Então, eu creio, né, no caso aí, eu acreditei que vocês também tivessem com esse problema. Então, mediante essa aula de hoje, vocês vão até conseguir fazer as dúvidas que vocês têm. Tá ok? Mas na próxima aula, então, eu vou corrigir todas as atividades. Inclusive, eu vou deixar mais algumas para a gente ter mais questões para fazer, né? Para poder fixar cada vez mais. Ok? Então, ó, terminou em S ou P, são representativos. Tá? Isso é fato. Terminou em D ou F. Terminou em D ou F. Se a gente tivesse duas aulas, é outra coisa, né? Mas só uma aula, eu tenho que fazer essa definição. Ou fazer explicação ou correção. No caso aqui seria de transição, né? Ó, lembrando que se for um D, a transição é externa. Vou botar assim, é X. Transição externa. E se for um F, a transição é interna. Vou colocar IN. É X e N. Só para a gente ter um parâmetro. Vocês vão notar que agora nós terminamos aqui, não foi? Ó, 3D. Então eu pergunto para vocês: é de transição ou é representativo esse elemento? Respondam. Transição ou representativo? Transição. Transição, porque terminou em D, né? Se terminar em D ou F, é transição. Especificamente, o D vai ser transição externa e o F, transição interna. Terminou em S ou P, são representativos. Ponto. Se tivesse terminado só aqui, ó, no 4S, seria representativo, mas como terminou no 3D, é transição. Então vamos para a resolução aqui dessa questão. Para esse elemento, podemos afirmar: é um elemento representativo? É representativo? Não, né? Acabamos de ver que é de transição. É um elemento de transição? Sim. Terminou em D, então é de transição. Seu número atômico, professor, eu acho que é letra C. Também acho. Vamos lá. Seu número atômico é 25? Como é que eu sei que é 25? Vou somar aqui no boró. 2, ó. Oh, ficou bem em cima. 2 mais 2, 4, não é isso? Mais 6, 10, na verdade, ó. Aí 12, 18, ó. A soma que eu faço é aqui, tá? Não é aqui na frente, não. Tem gente que erra que soma isso daqui, ó. Não é, gente. Não some os períodos. Some os elétrons, tá? Só esse que eu estou circulando. Então, ó. 20, ok? Sobrou 25, né? Fechou os 25. Então aqui também é verdadeiro. Opa! Possui 7 elétrons no subnível de energia, assim, ó. Porque quando eu falo de transição, a transição ela vai terminar sempre assim, ó. N, S, o valorzinho 2. Aqui entre parênteses vai estar assim, ó. N-1. Nosso livro diz isso, tá? N-1. Vocês podem ver isso no nosso livro naturalmente. D, no caso aí, ó. E a quantidade de elétrons que ele tem aqui.
Então, para poder saber quantos elétrons ele tem nesse subnível, eu vou ter que somar esse 2 mais a quantidade que ele tem. Então, se eu somo aqui 2 mais 5, né, ó, se eu faço essa soma da quantidade de elétrons de S com a quantidade de elétrons de D, eu vou ter 7, né? Então, 7 nesse subnível. Então, aqui também é verdadeiro. Bora ver se é letra C mesmo. Então, aí ele tá colocando aí os que não são, né? Que é de transição. Essa é a definição dele. Deixa eu só tirar aqui para não atrapalhar muito a definição dele. Ó, os verde aqui são corretos, que é o que ele de transição, é verdadeiro. Então, o número atômico dele é justamente a soma dos elétrons, tá? Ó, somamos os elétrons lá, vai dar 25, ó, 2 mais 2, 6, né? Fechou aí a conta de 25. E a gente vai ver aí que o seu subnível ele é 7 elétrons. Deixando aí os 7. E aí a letra C é a alternativa correta. Tá bom? Pessoal, eu tô parando por aqui que já fechei, já entrei aqui na... Já são 8h52. Ó, vamos fazer o seguinte. Próxima aula eu vou trabalhar só com correções, tá? Então, ficou questões relacionadas à tabela na página... Você... 211, se não me engano, né? 211, 212. Aí a gente vai fazer as questões da página 213, 214 e 215, tá? Eu vou corrigir inicialmente, vou iniciar corrigindo 211, 212 e nós vamos prosseguir fazendo essas questões aí da 213 a 215, mas vocês podem já tentar fazer em casa, ok? E a gente vai tirando dúvidas fazendo as questões, tá ok? Combinado? Então eu vou terminando por aqui. Essa aula tá, obviamente que eu gravei, tá? Eu vou só diminuir o tamanho dela e vou passar ela para a Mônica ou vou colocar na sala de aula. Mas é vocês quem dizem, né? Se querem na sala de aula ou querem que eu mande para a Mônica. Mas de qualquer maneira eu vou fazer as duas possibilidades. Tudo bem? Tá todo mundo presente aí? Tá faltando alguém hoje? Ah, fica difícil, né, professor? Não estamos na sala para ver. Certo. Eu creio que estejam todos hoje aqui, tá? Então, até a próxima aula, ok? Façam atividades, tá ok, minhas crianças? Um abraço e na próxima aula a gente se vê, se Deus quiser.